pessoal, estamos começando mais um Fala Sério. E a nossa entrevistada de hoje tem tudo a ver com televisão, gente. Ela é professora de teatro, produtora de elenco, mulher. Conta tudo sobre você, Lene. Preparada para falar sério? Preparada? Então vamos lá. Quais são as coisas que você tá ligada? Eu sei que você é minha professora de aula de teatro. Sim. Você também produz as cenas, você é atriz, você já interpretou, já participou de peças. Explica pro pessoal de casa tudo que você é, tudo em um só. Tudo em pouco tempo, fala sério, né? Bom, minha vida inteira foi envolvida com arte. Meu avô era músico, tinha uma banda de jazz, ele tocava saxofone e clarinete. Minha mãe pianista, minha mãe também depois foi produtora de arte também, teve galeria de arte. E a minha vida inteira eu tive envolvida diretamente ligada à música e às artes de um modo geral. A música é uma arte, né? Sim, diretamente ligada à música por conta do meu avô e da minha mãe, toda a minha família ligada à música. Mas a minha carreira começou como bailarina, por incentivo do meu próprio avô, que foi o único, na verdade, que incentivou e que gostava, que me ensinou a ouvir música clássica, que me ensinou a gostar de ópera, que me ensinou a gostar de literatura. E aí, desde pequena, eu comecei a dançar aos 9 anos de idade. Com 15 anos, eu comecei a dar aula de dança. Abri minha primeira turminha, dava aula para baby class e comecei a dar aula direto. Até os 20, com 16 anos eu me profissionalizei como bailarina profissional. Depois, nossa, quanto tempo tem isso! Aí eu trabalhei como bailarina e professora de dança, como coreógrafa, tive uma companhia de dança, fiz parte de uma companhia de dança chamada Só na Dança, que ganhou vários prêmios na cidade de onde eu vim, que é Nova Iguaçu. Eu tô aqui em 3 dias, há 1 ano e meio só. E aí, uns 25, 26, eu falei, bom, vou me aposentar porque a carreira é curta. A gente começa a ficar mais velho, o corpo começa a aposentar. E eu sempre tive muita vontade de aprender a interpretar, a conhecer mais as técnicas profundamente. E aí porque a bailarina, ela interpreta no palco. Claro, também. Claro, né? A diferença de uma primeira bailarina para uma bailarina do corpo de baile... Na verdade, ela tem 2 pernas, ela sabe dar os mesmos giros, ela tem a mesma técnica que a primeira bailarina, mas o que diferencia exatamente é a interpretação dos papéis, né? Hoje, semana retrasada, eu estava vendo um filme, aquele Cisne Negro, que, né, foi indicado ao Oscar, no último Oscar, e é exatamente essa história. A bailarina que acaba pirando, né, ela tem um surto psicótico por conta da entrega dela no papel de fazer o cisne negro e o cisne branco. Então, assim, e eu sempre tive vontade de ter esse domínio mesmo da interpretação. Eu me lembro que quando a gente dançava, às vezes eu olhava para os meus alunos, para os bailarinos, e eu tentando me expressar, né, tentando me comunicar com eles, eu dizia, faz carão, né? Eu acho que é um jargão de todo bailarino, carão. Mas esse carão era muito pouco, essa palavra eu não conseguia resumir tudo o que eu queria, né, me comunicar para o bailarino, né, que é exatamente a interpretação, é o sentimento. Então eu larguei a dança, me aposentei e fui para Martins Pena, que é a Escola Estadual de Teatro Martins Pena, a escola mais antiga da América Latina. Isso foi, eu me formei em 98, em julho de 98. E aí na Martins Pena eu fiquei por 3 anos. Fiz um curso de 6 meses de comédia dell'arte, um curso livre. Depois prestei vestibular, passei e fiz durante 2 anos e meio a Martins Pena. Me formei em 98 com o espetáculo A História do Amor de Romeu e Julieta, do Ariano Suassuna, dirigido pelo Djalma Tuller. E aí eu segui. Na verdade, o primeiro trabalho que eu tive depois que eu me formei, eu além de me formar como atriz na escola de teatro, eu produzi a peça da minha formatura. Então, assim, meu primeiro trabalho como produtora foi a minha própria peça de formatura. E eu fiz um trabalho muito bacana, assim, que poucos alunos faziam dentro da escola, até porque eram ensinados a atuar, não a produzir uma peça. Mas foi um dos primeiros anos que a escola deu uma verba para a produção e eu administrei essa verba, eu consegui muitos apoios, eu consegui uma equipe bacana. Então, quando eu me formei, eu ganhei também uma carta de recomendação do diretor da escola, que na época era o Mário Mendes, dizendo que eu estava apta a trabalhar com produção. Foi muito bacana. E aí meu primeiro trabalho foi com produção. Eu fui estagiar com o Ricardo Brito,
O Ricardo, ele tinha uma revista, que é a revista de Coca-Cola, e foi ele o idealizador e o produtor do prêmio Coca-Cola de Teatro Infanto-Juvenil. E aí foi uma loucura, porque o meu primeiro dia de trabalho era a mudança de um escritório para o outro. Então, assim, o meu trabalho, minha função era organizar as pastas das peças. Então, ali eu comecei a ter o meu primeiro contato com a produção de verdade, profissional, os quase orçamentos. Uma parte administrativa. E aí eu comecei a trabalhar com produção, depois eu trabalhei com o Eduardo Barato e vim trabalhando com produção direto até o Projeto D, que é um grupo de artistas do Rio, que a gente se juntou. Aí, atores, diretores, autores, bailarinos, artistas plásticos, um grupo de pessoas. E a gente começou a desenvolver uns trabalhos. O primeiro deles foi em 2000, foi na Casa da Gávea, foi um ciclo de leitura dramatizado de novos autores. E aí o Projeto D depois veio com os Oráculos de Jalé, que é um espetáculo que foi em cartaz durante 10 anos, a gente rodou o Brasil quase todo. Foi muito bacana essa época. E aí eu comecei a dar aula de teatro em 2006, no Sesc, do Engenho de Dentro. E aí eu não parei mais. Eu já havia dado aula de dança e estava com saudade de dar aula e descobri assim que é o que eu mais gosto na minha vida, é dar aula. Eu gosto de dirigir, eu gosto de interpretar, eu gosto de produzir, mas assim, dar aula é desculpe o termo, mas é um tesão, sabe? Você passar pro cara, o cara que tá cru, que não sabe onde eu ponho as mãos, e de repente você começar todo um processo com ele, fazer ele compreender o que ele pode usar, quais as técnicas, e de repente depois de 2, 3, 4 meses você vê o cara tirando onda, né? Compreendendo, conversando sobre tudo, com argumentos estéticos, né? Com conhecimento mais profundo. Isso é o que me dá mais prazer. Bacana. E você acha que qualquer pessoa pode se tornar um ator, uma atriz ou não? Tem que ter uma vontade dentro da pessoa, eu quero ser atriz ou não. Você acha que você pode pegar uma pessoa, como você disse, cru, talvez nem seja aquilo que ela queira, mas talvez por uma falta de opção é o que ela acha que vai dar certo no momento, e transformar a pessoa ou não? Você acha que tem que ter um dom para isso? Respondendo a sua pergunta assim por ordem, sim, qualquer pessoa pode fazer teatro, qualquer pessoa pode interpretar. Tem uma frase que eu já te falei, uma das nossas aulas, o Augusto Boal, que é um teatrólogo, ele tem uma frase maravilhosa que ele diz exatamente assim: qualquer um pode fazer teatro, inclusive os atores. Mas ser bom, poucos. Aí a questão do talento, né? Para começar, é uma carreira, é uma profissão, é uma atividade muito árdua. É muito difícil, sabe? Muito concorrente. E a garotada hoje em dia, eu acho que a gente vem de uma geração... Eu venho já de uma geração, eu tô com 39, eu venho de uma geração que já tem esse glamour da televisão, por exemplo, né? De querer ser famoso, na verdade. Não importa o que eu faça, eu quero estar dentro daquela telinha. E não é bem assim, não é fácil, não é glamuroso. A gente vê aquela caixinha quadradinha com o cenário todo bonitinho, a gente nem imagina o que tem por trás, o que a gente luta para chegar até ali. Que você vem com os cabelos pra cima, aí você entra num camarim, faz uma maquiagem e aquilo tudo vira um efeito. E é uma magia que, na verdade, quem vê essa magia, quem usufrui dessa magia, é o espectador. Porque por trás das câmeras, né, a coisa é braba, você sabe disso. Você trabalha em televisão, você sabe quanto que é difícil, quanto a gente rala. Então, assim, qualquer um pode, mas tem que ter muita vontade. É o que eu te falei, é necessário ter uma vontade. Porque é legal, mas até você chegar lá, até o momento de prazer, a gente ensaia uma peça 3 meses. Aí para um dia de estreia. Até lá o que te sustenta é a vontade, né? Exatamente. Muita paixão, muita vontade. E então, assim, qualquer um, sim. Mas não qualquer um na questão do talento ou da técnica, mas qualquer um que tenha garra. Eu acho que é isso. Com certeza, persistência. E não só no teatro, nas artes, eu acho que em qualquer profissão. Você tem que desejar muito, ter paixão. Tem uma outra frase que eu costumo dizer, que eu acho, se não me engano, foi Freud ou Confúcio, não me lembro exatamente. Escolha um trabalho que te dê prazer,
Escolha uma profissão que te dê prazer, que você jamais trabalhará um só dia na sua vida. Então é isso, acho que para qualquer profissão, sabe? E para a arte que, dentro do país onde a gente vive, a gente já mudou bastante, mas é supérfluo. Então, assim, primeiro é a comida, depois a moradia, depois a roupa, depois o lazer, e aí a cultura vem depois. E aí eu digo no modo geral, né? Primeiro você faz as suas compras do mês, depois, se sobrar dinheiro, você compra um livro. Não é assim? Infelizmente. Então, assim, tudo, você tem que ter a consciência, você que está afim de seguir essa carreira, você tem que saber que é um dragão por dia, não é nem um leão. Com certeza. Acho que tudo na vida, né? Tudo na vida. Toda carreira. Você faz 5 anos de faculdade, depois, igual no meu caso, do direito, depois tem a prova da ordem, depois consegue um escritório bom. Tudo na vida. Mas no caso do ator, talvez se ele tiver um dom, um talento que vem dele, talvez acelere um pouco mais as coisas. Mas eu acho que todo mundo, de um modo geral, tem um brilho em algum lugar, sabe? Talvez não saiba direcionar pra qual caminho. Exatamente. Aí você precisa... artista é uma coisa óbvia. Ele precisa realmente ter esse brilho, porque numa peça, você já fez várias. Tem aquele que consegue, mesmo que o papel dele seja um pouco... menos glamuroso em tons de beleza, né? Eu já tive assim... que se destaca mais que os outros. Eu já tive um casal de alunos, particular também, que era de um talento incrível. Inclusive, quando eles chegavam para ter aula no meu ateliê, geralmente eles encontravam com a minha avó, com a minha mãe. E eu não conseguia dar aula na hora porque elas prendiam ele, de tanto que elas riam, e ele contava 1000 histórias, qualquer improviso ele fazia. E eu já tinha uma aluna que estudava junto com ele, eles estavam juntos, e ela não tinha o mesmo brilho, mas ela estudava tanto, e ele não estudava. Mas os dois, quando estavam em cena, ela se dedicava durante horas nos estudos, na pesquisa, e ele não fazia muita coisa, mas ele ia no improviso. Então eu acho que tem isso, assim, um já nasceu pronto, o outro não nasceu pronto, mas... a garra compensa. Exatamente. Então, assim, todo mundo tem um brilho. Olha só, Lene, nós vamos para o intervalo e no próximo bloco nós voltamos conversando com a Lene Werneck sobre uma novidade na cidade de Três Rios, né? É. E que vocês só vão ficar sabendo após os comerciais.